Convido para que faça parte da mesa o excelentíssimo senhor deputado estadual do PDT, Vinícius Ribeiro. Ele vai vir aqui? Tudo bem? Fique à vontade. Eu quero convidar também para que faça parte da mesa o nosso excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Clayton Gonçalves. Olha aí, o Clayton está aí. E aí, prefeito? Beleza? Tudo certo? Tudo bem? Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores presentes, estamos aqui então nessa noite com o deputado estadual Vinícius Ribeiro, onde ele veio explanar sobre a região metropolitana de Caxias e foi por solicitação do vereador Cristiano Seco, a qual eu passo a palavra de imediato. Senhores vereadores, quero cumprimentar a imprensa, os funcionários desta casa, quero cumprimentar os internautas, cumprimentar o nosso secretário do Meio Ambiente, cumprimentar os assessores do Vinícius, o Leonel e o pessoal que está com ele, cumprimentar o nosso presidente do PSD, né, Piccoli, nosso prefeito, demais pares. Bom, cumprimentar também o nosso deputado, né, Vinícius Ribeiro, dizer que em meu nome, em nome da bancada do PDT, nós agradecemos a Vossa Excelência pela presença para debater sobre esse tema, né, de extrema importância para a região, que é o projeto de lei complementar 021/2013, o qual cria a região metropolitana de Caxias do Sul. Eu vou passar a palavra para o deputado, porque nós conversamos na sessão e ele é extenso o assunto, ele tem o PowerPoint também, então depois nós conversamos novamente. Então passo a palavra ao deputado. Muito obrigado. Então a palavra está com o nosso convidado, deputado Vinícius Ribeiro. Primeiramente, agradecer a Vossa Excelência, nossa presidente da Câmara de Vereadores aqui de Farroupilha, presidente vereadora Maria da Glória Menegotto, saudar também a composição da mesa, nosso primeiro vice-presidente, vereador Vandré Fardim, nosso vereador Márcio Gilden, vereador Sidney Catafeste, vereador Paulo Roberto Dalzocchio, saudando a nossa mesa diretora, saudar o nosso amigo, prefeito municipal de Farroupilha, Dr. Clayton, que desde o início do ano tem exigido muito, não só deste parlamentar, na condição de deputado, mas também dos demais parlamentares aqui da região, um trabalho de retorno ao município de Farroupilha nos diversos setores, principalmente no setor de infraestrutura. Fazer justiça e agradecer, prefeito Clayton, a sua presença na tarde de hoje aqui na Câmara de Vereadores, nos prestigiando e também dando a oportunidade para trabalharmos esse tema. Da mesma forma, gostaria de saudar a todos os demais vereadores, não deixando de lado o nosso vereador Lino Trois, que está licenciado e que deu a oportunidade ao vereador Cristiano Seco
de assumir uma cadeira aqui no Poder Legislativo, aos vereadores Arielson, Maristela, José Mário, João Reinaldo, Juvelino Ângelo, Jorge Senzi, Josué Paese, Raul, Hildo Dalzóclio e Rudimar da Silva. Enfim, ao conjunto de todos os vereadores, saudar a imprensa aqui presente, o Pedro da Rádio Espaço, o Mário Rogério da Rádio Viva, o Marcos do Farroupilha e o Ramon do Jornal Informante. Enfim, a todos que estão aqui no Poder Legislativo, dando a oportunidade para nós trabalharmos um tema que, no nosso entendimento, é um tema muito importante e estratégico para a nossa região. Eu que vim da Câmara de Vereadores, quero dividir com os nobres pares a importância do Poder Legislativo. Fui 12 anos vereador em Caxias do Sul, assumi em 2013 a presidência da Câmara de Caxias, junto com a vereadora Glória, nós tivemos a oportunidade de fazer um ótimo trabalho. Me reelegi vereador no ano passado e acabei no dia 1º de janeiro assumindo como vereador e no mesmo dia renunciando o mandato para no dia 2 nos prepararmos para subirmos à Assembleia Legislativa. Mas vamos nos ater ao nosso respectivo tema. A nossa intenção é dividirmos numa apresentação muito rápida, de 25 minutos a 30, as justificativas de nós estarmos trabalhando uma legislação em nível estadual que cria a região metropolitana aqui da Serra. Ao mesmo tempo, dizer aos nobres pares que não é um projeto engessado, não é uma ideia pronta, é uma ideia que está sendo construída com um conjunto de prefeitos, com um conjunto de técnicos da aglomeração urbana do Nordeste, um conjunto de profissionais, inclusive do governo do Estado, que são responsáveis pelo gerenciamento e pela organização do território, que é a chamada Metroplan, e ao mesmo tempo é um grande desafio para o Rio Grande do Sul, porque ao contrário de outros estados, o Rio Grande do Sul é um dos únicos estados do país que só possui uma região metropolitana, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Muitos outros estados possuem várias regiões metropolitanas, e nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. E quero dizer aos nobres pares que, no término da nossa apresentação, nós vamos disponibilizar todos os slides aos senhores e às senhoras, justamente para terem os nossos argumentos, também os seus argumentos, para poderem criticar, sugerirem, perguntarem, indagarem, para nesse nosso colóquio podermos avançar. Dizer aos nobres pares também que esse projeto de lei, ele começou a ser criado quando eu ainda era acadêmico de arquitetura. Quando eu fui presidente da Câmara, eu participava do Conselho da UNE. E eu era acadêmico de arquitetura e urbanismo. Em 2005, eu fui secretário de Planejamento de Caxias, e nós já identificávamos, à época, quando o prefeito Sartori me convidou para ser secretário de Planejamento, nós já identificávamos na época a necessidade dessa mudança de status político, de aglomeração urbana para a região metropolitana. Quando eu fui secretário de Trânsito e Transportes de Caxias, mais do que nunca, nós passamos a discutir especificamente a mobilidade entre os municípios vizinhos ao de Caxias e a necessidade da estratégia regional. E agora, na condição de deputado, nós estamos tendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que há muito tempo nós estamos discutindo. Então vamos começar. A criação das regiões metropolitanas, eu não sei quem é que está de responsabilidade para os slides, o Leonel. Então, Leonel, está contigo aí. Tem algum... Tem um... Não tem? Tá. Então eu vou dizendo passa aí para ti, Leonel. A criação das regiões metropolitanas, ela é fruto na Constituição ou de uma iniciativa do governo federal ou de uma iniciativa do governo estadual. A própria Constituição deixa margem para isso, mas a Constituição estadual estabelece que é possível o poder executivo estadual ou o poder legislativo estadual terem a iniciativa
da criação de regiões metropolitanas ou de aglomerações. Especificamente no estado do Rio Grande do Sul, em 1973 nós tivemos a primeira região metropolitana no Brasil, e no Rio Grande do Sul foi oficializada no final da década de 70, em 1978, a região metropolitana de Porto Alegre. No Brasil nós temos mais de 50 regiões metropolitanas. Vamos mostrar o mapa da localização dessas regiões metropolitanas. E aqui eu destaco, não sei se os vereadores aqui do canto do meu lado direito conseguem visualizar, mas nessa mancha nós conseguimos verificar eu dou ênfase ao estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem 10 regiões metropolitanas. Quando o estado do Rio Grande do Sul trabalha as regiões metropolitanas e as aglomerações no final da década de 70 e início de 80, Santa Catarina corre na frente e formata as possíveis conurbações urbanas, que é a ligação entre as cidades em potencial de crescimento, e forma as regiões metropolitanas. 30 anos depois, nós verificamos que as regiões metropolitanas de Santa Catarina, elas são hoje totalmente independentes. Não só na organização de território e no planejamento, mas também na prestação de serviços. Visualmente aqui, os senhores conhecem Santa Catarina tanto quanto eu. Vamos verificar se Blumenau e Joinville não é totalmente independente de Florianópolis. Que por consequência não é totalmente independente de Criciúma, aqui da região de Tubarão. E por consequência Chapecó, entre outros. Então, quando a gente trabalha um projeto de lei, nós também estamos falando da parte operacional, mas também nós estamos falando da parte estratégica, de organização de território. Nós estamos falando de planejamento também. Próximo. Aqui no Brasil não existe um determinado critério para as regiões metropolitanas serem associadas a um número de habitantes. Quero chamar a atenção a região metropolitana que tem o maior número de população, que é São Paulo, com quase 20 milhões. E vai passando aí, Leonel, até chegar ao último slide. A última região metropolitana, que é do estado da Paraíba, que é a região metropolitana de Araruna, com 65 mil moradores. Então não existe um critério populacional nas regiões metropolitanas do país. Nós lá no Conselho Nacional das Cidades, e que agora os municípios começam a se preparar para os conselhos municipais, estaduais e nacionais das cidades, para a conferência no final do ano, nós estamos debatendo junto com o Ministério das Cidades a criação de um estatuto ou de critérios para as regiões metropolitanas. Justamente para que não fique na margem da população, mas e que não fique também sem nenhum critério, sem nenhuma legislação em nível nacional. E nós temos a convicção de que o critério de conurbação, o critério de identificação cultural, da prestação de serviços e da relação entre os municípios somado ao histórico, são critérios que precisam serem trabalhados em uma legislação em nível nacional. Próximo, por favor, Daniel. Então aqui nós dividimos, de acordo com os estados e regiões do país, o número de regiões metropolitanas por região nacional. Então, na região norte nós temos 8 regiões metropolitanas, no sudeste do Brasil 9, no centro-oeste 2. Na região sul 15, dando ênfase mais uma vez ao estado de Santa Catarina. A região nordeste 24, e ficamos ali na região nordeste, Leonel. Tem alguns estudos que são relacionados ao Ministério das Cidades, eu não tenho eles cientificamente comprovados. Mas uma das razões, não a principal, mas uma das razões do Nordeste receber a quantidade de recursos em nível nacional está aí, na quantidade de regiões metropolitanas. Próximo, Leonel. E alguns objetivos, que eu acho que é o que mais nos prende, e é a motivação do vereador Cristiano, e também aprovado por unanimidade aqui no Poder Legislativo, a nossa vinda
a Câmara de Vereadores. Quais são os motivos e quais são os benefícios de uma região metropolitana? O primeiro é algo que não é tangível, mas todos nós sabemos que é importante para as nossas vidas pessoais, pelo planejamento pessoal que cada um tem, pela vida das empresas, que é o chamado planejamento estratégico, ou pela vida e da organização de uma cidade que está alicerçada nas legislações de planos diretores e de planos estratégicos das cidades. Qual é o custo da omissão do planejamento? Vamos pegar o exemplo aqui de Porto Alegre, de Novo Hamburgo. O Transurb, ele foi planejado inicialmente em 1973, com a região metropolitana, foi operacionalizado em 79, 80 e 81. Inicialmente ele foi projetado na linha até o início de Novo Hamburgo. Com o andar do desenvolvimento daquela região, houve a necessidade de colocar a extensão da linha até o interior de Novo Hamburgo, da cidade de Novo Hamburgo. Como eles não planejaram, o que eles tiveram que fazer? Erguer todo a linha, custando 7 vezes mais para o poder público. 7 vezes mais para o poder público. É uma intervenção de uma região metropolitana em cima de um planejamento local. Eu só ilustro esse exemplo da omissão de planejamento, porque hoje a gente não nota. Quando o prefeito trabalha o plano diretor, nós temos ex-secretários aqui presentes também, sabem qual é a importância de um plano diretor para uma cidade. Então, quando a gente trabalha regiões metropolitanas, nós estamos falando basicamente da mesma coisa, mas sobre uma escala maior. O planejamento e organização do território é em cima de uma região, que tem interferências também nas cidades. Tenho absoluta certeza que esta casa e a prefeitura terá outro comportamento quando o governo federal, junto com o estado e junto com os municípios, consolidar o trem regional aqui na Serra. Vocês já imaginam o trem passando no meio da cidade de Farroupilha? Vai mudar a cidade se nós não planejarmos isso. Pode até dividir a cidade se nós não planejarmos isso. Então, um equipamento de escala regional tem interferências nas cidades que, se nós não pensarmos e planejarmos ela, a médio e longo prazo, terá uma responsabilidade muito grande e uma reação muito grande para as cidades. A melhoria na qualidade de vida dos serviços, englobando os municípios. Caxias, hoje, ela é responsável pela sua água e responsável pelo seu saneamento. Mas ela não pode pensar só nela. Sai de Caxias, todos os outros municípios necessitam hoje de um planejamento regional, porque dependem da Corsã. A água de Bento Gonçalves, ela vem daqui. E eu estou dando alguns exemplos. E a médio e longo prazo, esses problemas começam a se tornarem mais regionais ainda. Quando nós falamos de região metropolitana, nós estamos falando também em integrar essas respectivas forças. E eu não tenho receio de dizer para os senhores e para as senhoras. Caxias está aqui, tem um bom relacionamento com Farroupilha, tem um bom relacionamento com Flores da Cunha, tem um bom relacionamento com São Marcos. Por algumas questões regionais, isso já existe uma certa divisão cultural com Bento Gonçalves, com Garibaldi e com Carlos Barbosa, que tem uma necessidade diferente da nossa, mas que tem projetos comuns. E nós não conseguimos interligar estas divergências culturais, mas que são problemas que todos nós precisamos trabalhar. E, ao mesmo tempo, a garantia e a eficiência de desempenho das ações públicas. Quando a gente trabalha uma região metropolitana, nós temos pessoas que agem o tempo todo nesse sentido. Outros benefícios. Aquilo que eu comentei anteriormente, nós somos obrigados a planejar. Nós temos hoje a aglomeração urbana do Nordeste. A aglomeração urbana do Nordeste hoje ela é formada por uma legislação estadual. Infelizmente, a aglomeração urbana não tem um corpo técnico permanente. Ela trabalha pela vontade da Universidade de Caxias do Sul, que cede 3 profissionais. Trabalha pela vontade de alguns prefeitos que cedem, em alguns horários,
em alguns determinados dias da semana para se reunirem e pensarem a estratégia de reunião da região, mas não tem um trabalho permanente pensando e agindo. E quando a gente muda esse status político da aglomeração urbana para a região metropolitana, eu faço uma analogia, como se nós, como o prefeito Clayton, tivesse uma diretoria e desse um novo status, uma nova responsabilidade para ela como uma função de secretaria. Muda a responsabilidade, muda as atribuições e a bagagem permanece a mesma. Ou nas nossas empresas, quem é empresário, tivesse dado a responsabilidade de um gerente e esse gerente fosse alçado para a função de diretor. Em analogia, é o que vai acontecer conosco se esse projeto for aprovado e a tese que nós estamos levantando. Nós estamos mudando esse status político. E mudando esse status político, nós não iremos somente convidar os prefeitos, convidar os técnicos, convidar a universidade para participar desse planejamento. Nós vamos condicionar, obrigar a ter esse trabalho mais permanente, dando respostas para a comunidade de todos os projetos que a UNE já fez. E que a Glória estava lá ontem na reunião, né, nossa vereadora, e eu fiz uma pergunta. A UNE, ela foi institucionalizada em 94, começou a se reunir em 96, e de 96 a 2013, quantos projetos saíram do papel? A arquiteta Flávia, lá de Flores da Cunha, me respondeu um. Qual? A cartografia. E para quem tem um pouco de noção de planejamento, sabe que a cartografia deveria ter sido feita lá em 94, lá em 96. Então nós estamos falando de um sonho de quem trabalha planejamento regional, sempre quis, sempre desejou. E esse projeto atende a essas expectativas. A elaboração de projetos técnicos e estruturantes de desenvolvimento em nível regional. Citei um exemplo, que é o exemplo do trem regional, nós podemos citar outros exemplos. Vamos falar de mobilidade, projetos alternativos para a RS 122, de qual vai ser a interferência disso para os municípios, a prioridade do retorno dos investimentos em nível nacional. Quem já teve a oportunidade de ser secretário tem o formulário do sistema de convênios do Sicov, que lá tem um dos itens para a prefeitura preencher. E qual é um dos critérios da prioridade dos investimentos? Se o teu município participa de região metropolitana ou não. Então também tem essa vantagem, também tem esse benefício. Além do corpo técnico ser um corpo técnico permanente que trabalhe, obviamente, para os respectivos municípios e também para a região. E o que é pensado nesse sentido? Não é um corpo técnico dissociado do corpo técnico existente entre o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios. Não é só o Estado que planeja, mas também não é só os municípios que planejam. E haverá necessidade dessa convergência de ideias. Mas Vinícius, como é que vai ser isso? Eu não sei como vai ser isso, porque o projeto de lei não diz como vai ser a estrutura. Nós, na condição de legisladores, nem podemos fazer essa atribuição ao Executivo. E a formatação do corpo técnico da região metropolitana, junto com o fundo, que depois nós poderemos falar sobre isso, ele vai ser construído com o gerenciamento do governo do Estado e a participação da aglomeração urbana do Nordeste, junto com os representantes da sociedade aqui, quer seja do Executivo e do Legislativo. Alguns exemplos de benefícios. Programa Minha Casa Minha Vida. Pega o município de Joaçaba, se hoje tivesse inserido numa região metropolitana, a linha de financiamento de 80 mil passaria para 120 mil. Tem um programa de erradicação do trabalho infantil, PET, que se as famílias estivessem inseridas na região metropolitana, passaria de 25 para 40 reais por pessoa. Lá na Anatel, a gente pega a fonte da Anatel, as ligações internas na região metropolitana, hoje elas precisam de DDD, né?
Para eu ligar para Caxias, não basta eu só botar lá na minha casa, lá 35380888. Tem que ligar o 021, tem que ligar o 015, tem que ligar o código da operadora. Dentro da região metropolitana, tu não precisa ligar com o código da operadora. E além de problemas comuns que são resolvidos e que são linhas de financiamento hoje para os programas básicos, de acordo com a necessidade dos programas da ONU. Quando as regiões passam de forma integrada a fazerem projetos regionais, como nós podemos fazer projetos na área de saneamento, do lixo, do esgoto e das parcerias nesse sentido. Próximo. O exemplo da Minha Casa Minha Vida, que nós vamos dividir com os senhores. Próximo. Outro exemplo do PAC é os programas de aceleração do crescimento relacionados à área do esporte. Hoje só são destinados 800 milhões de reais para alguns programas em algumas cidades que estão inseridas nas regiões metropolitanas. No próximo slide, agora no PAC 2, só foi disponibilizado linhas de financiamento para as regiões metropolitanas no primeiro momento, com linhas de financiamento a projetos muito maiores, com subsídios inclusive maiores, porque o endividamento dessas prefeituras e das regiões também é muito maior em função do poder de investimento e dos ativos da prefeitura. O exemplo que eu externei anteriormente na região metropolitana de Porto Alegre, e eu dou dois exemplos de planejamento, tanto do Transurb como do Rodoanel. Não vou entrar no detalhe da importância de um projeto ou de outro, mas eu quero chamar a atenção da importância de uma região metropolitana ter pensado e agido, lá no final da década de 70 e início de 80, 2 equipamentos de grande porte, e que hoje só conseguem sair do papel porque lá atrás, em algum momento, alguns técnicos e alguns políticos colocaram no papel e gravaram esse tipo de equipamento público para as respectivas cidades, que tem interferência na cidade. Agora, imaginem os senhores e as senhoras se essa necessidade existente hoje não tivesse planejado naquela oportunidade. E aqui eu cito também 3 exemplos em nível internacional. Esse exemplo de Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de passar 15 dias fazendo estágio. Eu dividi ontem com o corpo técnico da aglomeração urbana do Nordeste esses 3 sites que é possível os senhores e as senhoras pesquisarem. E o INCOG, ele é um instituto de planejamento regional que hoje tem um corpo técnico específico no entorno do grande condado da cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. Para nós termos uma ideia desse exemplo, o nível de organização e de planejamento deles é tão grande que todos os médios e grandes projetos que têm impacto na estrutura viária têm que primeiro ser encaminhado a este órgão, para depois, com a anuência desse órgão, ser encaminhado para as prefeituras. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer aqui. Eu estou dizendo que o critério lá é tão específico e o nível de organização e de planejamento deles é tão grande que a tramitação de projetos de grande impacto passam também pela anuência e pelo deferimento deste órgão. Em 2006, na primeira oportunidade que eu estive de estar lá, eles estavam planejando equipamentos para 2050. Percebam bem, equipamentos para 2050 eles já estavam planejando. E lá eles têm planejamento na estrutura viária, na mobilidade de transportes, na integração entre o trem e o ônibus, na integração no transporte intramunicipal, a quantidade de ônibus que entra nas cidades polo. A médio e longo prazo, todos os ônibus que saem daqui de Farroupilha não vão mais poder circular no centro de Caxias do Sul. Ou os que vêm de Flores da Cunha já não vão mais conseguir passar por dentro de Farroupilha.
e assim por diante, porque a cidade vai crescendo, as políticas municipais também vão se adequando, e todas essas questões vão precisar também serem planejadas por órgãos com uma visão mais regional. Sem falar em conta das questões de meio ambiente, de transporte, de zoneamento, de segurança, entre outros. O segundo exemplo é o exemplo de Barcelona. Barcelona é um case muito estudado na região da Catalunha. Barcelona hoje, por uma estratégia das Olimpíadas, eles constituíram o planejamento regional e fizeram com que as intervenções para as Olimpíadas fossem uma estratégia de cidade, de região. Então, todas as intervenções relacionadas à infraestrutura, a equipamentos públicos na área da saúde, equipamentos públicos na área do saneamento, equipamentos públicos na área do esporte, tiveram demandas, comportamento e organização territorial regional. E um outro exemplo, que é um exemplo também muito estudado, é o exemplo de Paris, né? Eles chamam do Ateliê Internacional da Grande Paris, porque a cidade de Paris é uma cidade muito pequena, em comparação à Grande Paris. Quem tem a oportunidade para Paris, acaba se deslocando por diversas cidades, achando que é só Paris, e na verdade não é. E isso ocorre de que forma? Por uma organização de planejamento regional. Por fim, o projeto de lei, o texto é muito simples, né? Tem somente 3 artigos. O primeiro artigo quando institui, o segundo quando forma a região metropolitana e o terceiro quando condiciona, né, a região metropolitana aos municípios que poderão serem integrados pelos respectivos municípios. Existe uma emenda a esse projeto, que é a emenda que insere no projeto original o município de Antônio Prado e de Ipê. Tá? Então, o projeto original, ele trata dos municípios da aglomeração urbana do Nordeste. Existe uma emenda também de minha autoria que insere o município de Antônio Prado e de Ipê. Aí entrou uma discussão, né, técnica, a Glória estava lá ontem, quando os técnicos da UNE referendaram, apoiaram a nossa iniciativa, apoiaram o nosso projeto, mas os técnicos têm dúvida em relação à inserção desses municípios. Tá? Eles têm dúvida em relação à composição desses 2 municípios aí. Alguns entendem que são favoráveis, outros entendem que não. Então, o debate técnico está aí também, que eu também não tenho nenhum receio de dividir a conhecimento da Câmara de Vereadores o que ocorreu na manhã de ontem. Em mapa aí pelo Google, eu brinco, né? Para quem trabalha muito com planejamento, a gente costuma dizer, o Google é meu pastor, né? E nada me faltará. Tu coloca lá no Google, tudo que tu quiser está lá, né? Tudo que tu quiser está lá. Então, no mapa do Google, a gente consegue visualizar todos os municípios e basicamente as respectivas localização de cada município. E, por fim, nos dados do IBGE, qual é a abrangência da região metropolitana? Nós estamos falando, então, de uma população, segundo o censo do IBGE, de 735.276 pessoas, 4.606 km² e uma densidade média aí de 103 habitantes por quilômetro quadrado. Nós só colocamos uma estimativa do município de Pinto Bandeira, porque a estimativa do IBGE de 2012 ainda não insere o Pinto Bandeira como um município. Tá? Mas nós colocamos a estimativa em função dos dados da própria Prefeitura de Pinto Bandeira. Ficando no nosso tempo, até para dar oportunidade dos parlamentares também se manifestarem, nós encerraríamos a nossa apresentação, disponibilizando ela a todos os senhores e a todas as senhoras vereadores e vereadoras, mais uma vez agradecendo o convite, a convocação aprovado por unanimidade na Câmara e encaminhado pelo vereador Cristiano Seco. Mais uma vez agradeço a provocação, vereador, por ter sugerido e nos convocado a estar presente aqui na Câmara de Vereadores.
Essa Câmara que, desde que nós assumimos lá em 2000, na Câmara de Vereadores de Caxias, temos um profundo estreitamento nas relações, tanto políticas, partidárias, bem como com os municípios. Vários vereadores aqui presentes já tiveram contato conosco também na condição de vereador, na condição de arquiteto, na condição de presidente da Câmara, na condição de secretário. E com muito orgulho nós estamos aqui, nos colocando à disposição dos senhores e das senhoras. Muito obrigado.